Êxodo capítulo de número 25. Exodus chapter 25. Enquanto você abre a sua Bíblia, As you open your Bibles no livro de Êxodo in the capítulo book of 25, Exodus chapter 25, eu quero dar uma saudação de bem-vindos, I want to welcome primeiro a todos os nossos internautas, all of those que that are são here, that fiéis are with us internautas, online, que não perdem nenhum culto, that do not miss a service, todos aqueles que vão assistir no nosso canal. all of those that will be watching on our YouTube channel. Deus abençoe sua vida God bless your poderosamente. life powerfully. Há uma presença de Jesus aqui The nessa. presence of Jesus is here tonight. Êxodo capítulo de número 25. Exodus chapter 25, Verso de número 22, Jorge. verse 22. Êxodo 25, Exodus 25, 22. verse Quem 22. tem a sua Bíblia em inglês, Who have your apenas Bible in English, acompanhe, por please gentileza. follow along with us. Ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho. Tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Eu vou ler a primeira parte desse texto. I'll read the first part of this text. Como a tua presença é maravilhosa, How Jesus. your presence is marvelous, Lord. Ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório. Tome seu assento. You may be seated. No coração do tabernáculo At the heart of the tabernacle, e mais tarde no templo and later the temple, estava o que nós conhecemos como Santo dos was Santos, the Holy of Holies, um lugar inacessível an inaccessible place que era separado por um véu espesso, grosso, separated by a thick veil, onde repousava, deitavam-se a arca da aliança, where the Ark of the Covenant rested, a arca do concerto, the Ark of Covenant. e nela tinha uma tampa de ouro puro, And with it was pure gold cover, chamado em hebraico de kaporet. in Hebraico called kaporet. Em outras palavras, In other words, Hadam al hakaporet mevin haramim, que quer dizer which means o sangue sobre o propiciatório traz the blood of the mercy seat brings mercy. misericórdia. Brings mercy. E era ali naquele lugar And it was in that place que Deus falava com o seu povo, that the Lord spoke to his people, mas ele falava de uma forma diferente. but only in a different manner. Era preciso um intermediário, It was needed for somebody to be intermediating, era preciso um intercessor an intercessor, para falar com Deus to speak to God e levar a mensagem ao povo. and bring the message of God to the people. Somente um homem apenas, one man, o sumo sacerdote, the high priest, era quem podia entrar nesse lugar. could enter into this place. E não só isso, And not just this, ele entrava ali uma simples e única vez por ano, he entered there once a year, no dia chamado de Yom Kippur, in the day called Yom Kippur, o dia da expiação. the Day of Atonement. E ele levava consigo o sangue do sacrifício Carried with him the sacrificial blood que ele havia feito antes, that he had committed before, para derramar sobre a tampa do propiciatório. to sprinkle over the cover. E nós aqui temos pelo menos 3 palavras no hebraico And we have 3 words here in Hebrew para apresentar esse tipo de cobertura ou esse tipo de tampa. to express this covering. A primeira palavra é The kippur, first word here is kippur,
A segunda é It caporet is kaporet. The e second a one, terceira é kippah. and the third is kippah. Quem conhece um judeu Who knows Jews? sabe que ele usa um gorrozinho, um chapeuzinho aqui Know that redondinho. they wear a little hat on the top of their Aquele heads. chapeuzinho se chama kippah. The little hat is called kippah. O kippur era para expiação. The kippur is for atonement, É a cobertura do pecado. covering of sin. O caporet, ele é a tampa Caporet da cobertura, a is the tampa do lid propiciatório. Of the mercy seat, Ou seja, a cobertura da arca. or the covering of the ark. E o kippah And the kippah, é uma palavra que vem originária de outra palavra that comes the original from another word chamada kippah, that is kippah, do verbo kafar, from the verb kafah, que significa That meant ele fez expiação atonement. He covered and Ele purified. cobriu. He covered, e ele purificou. he purified. Por isso o judeu usa o kippah, That's why the Jews, they wear a hat, simbolizando que ele fez a expiação, symbolizing that he made atonement, ele cobriu he covered e himself, ele purificou. and he purified himself. Agora, dentro da arca Now inside the ark era o lugar aonde simbolizava que continha a presença de Deus. was the very place of God's presence. Por isso essa arca ela era carregada That's why this ark was carried por todos os lugares aonde o povo de Israel ia, wherever the Israelites went, simbolizando que a presença de Deus ia com symbolizing eles. that the presence of God went with them. E dentro da arca tinham algumas coisas. And among the ark had a couple things. Primeiro, as tábuas da lei, The first is the tablets of the law, entregues a Moisés lá no monte, given to Moses on the mountain, onde revelam a justiça de Deus sobre o seu povo. revealing God's justice over his people. Também continham dentro da arca o maná, He also had the manna, que lembrava a provisão divina reminding them of the divine nos provision tempos de fome lá no deserto. during famine in the wilderness. E o terceiro elemento And the third is é a vara ou o cajado de Arão, the rod of Aaron. que era o símbolo da autoridade de Deus. That was the symbol of God's authority. E Deus, consequentemente, And coincidentally, ele fala de autoridade it is pointing to e authority ministério and ministry. quando se fala de Arão When we talk about e Aaron o seu cajado. and his rod. E quando Deus separou Arão para o And when ministério God sacerdotal, separated Aaron for his descendants for separa priesthood, Arão e toda a sua he descendência, separated him and his descendants. houve uma contestação no meio do There povo. was something that happened in the midst of the people. Em Número capítulo 16, In Numbers chapter 16, Corá e outros líderes, Korah and other leaders eles desafiaram a autoridade que Deus havia estabelecido challenged the authority God had na established vida de Arão. in the life of Aaron. E para encerrar, para acabar And to fulfill and finish com a rebelião e confirmar que with Deus, the rebellion and confirm that que God, era Deus que havia escolhido who Arão, was God that chose Aaron, Deus deu um sinal. God gave a sign. Ele disse no capítulo seguinte, He did this in the next Números chapter. capítulo 17, In Numbers chapter 17, Deus deu uma ordem. He gave an order Ele mandou que cada tribo that each tribe apresentasse uma vara, must present cajado, a staff com o nome do seu líder gravado no cajado. with their leader's name engraved on it. E a ordem era essa: And this was the command. as varas ou os cajados The rods or the staffs seriam colocadas diante agora da arca da was aliança, placed before the ark of the covenant dentro do tabernáculo. in the tabernacle. E disse Deus And this said God, que a vara daquele homem that the rod of this man que Deus escolheu, that he chooses, essa iria florescer. it would blossom. Na manhã seguinte, And in the next morning, apenas o cajado, only the a rod vara de Arão havia of florescido. Aaron had Isso era um blossomed. sinal da parte de Deus. And this was a sign from E God. ela não só havia florescido, And it does not just produce fruit, mas ela havia produzido flores it produced e flowers gerou amêndoas, and also almonds. que era o sinal de Deus That was a sign from para a God vida da autoridade do líder de Israel. for the authority of the Era um sinal leader da of Israel. autoridade de The Deus authority of dada ao God sacerdote that Arão. was given to the high priest Aaron. Então Deus ordenou que essa vara So the Lord ordered that this rod fosse guardada também be kept as well dentro da arca, inside the ark como memorial
as a para memorial as futuras for gerações. future generations. E o que tudo isso And what does significa? this mean? Significa a autoridade It means dada por authority Deus. given by God. Deus havia dado autoridade a um God homem. have given authority to Deus havia man. levantado um homem no meio do The povo Lord had lifted up a man in para the midst também of the ser people representante to de Deus represent no God meio do povo. in the middle of the people. A vara não representava a força de The Arão, rod did not represent Aaron's mas ela strength, representava a escolha soberana de Deus. but it represented God's sovereign Sabe o que choice. isso significa? You know what this means? Significa que Arão agora, It means that Aaron, ele tinha um ministério he legítimo. had a legitimate ministry, Porque no serviço de Deus, because in service to na God, obra de Deus, in the work of não God, basta apenas pegar no arado, you don't need to just put your hands to não the basta plow. apenas pegar no It's cajado, not enough to grab onto a mas ele staff, deve ser recebido but he must be pela received autoridade maior de by Deus. the authority of the Pelo living Senhor God, Deus. of the Lord. E é o Senhor And it is the Lord quem está dizendo aqui nesse that is texto saying in this que é Ele text, que dá autoridade ao He is homem. the one that gives authority É to Ele que man. separa He homem is na the one terra. that separates man É on Ele earth. quem levanta. He is the one that É rises Ele up. quem He is estipula. the one that É Ele quem disciplines. dá He is autoridade the one that gives na vida authority daquela in the pessoa. life of that person. Por isso, quando um espírito de That's rebelião, why when a spirit of guarde rebellion, esta palavra, take this word for quando um yourself. espírito de When rebelião a spirit of rebellion tomar posse de alguém rises against and e in essa someone, pessoa se levantar and contra a this person autoridade gets dada up, por Deus, standing up against the authority ele of está se God, levantando contra o próprio Deus. they are lifting up against God Himself. Por isso, That is why a vara ela era o símbolo da proteção de Deus contra. the rod became rebelde. a symbol of protection against Porque rebellion, ela servia de autoridade e testemunho. because it served as a testimony E como resistir à autoridade de Deus? in resisting God's authority. Como pode alguém tentar resistir à How can autoridade de someone Deus? resist God's Quando authority? Deus ordena, está ordenado. When the Lord Quando Deus commands, it fala, is está falado. commanded. When the Lord Quando Deus speaks, lança it uma is palavra, spoken. When ela the não Lord volta says atrás a e nem word, He vazia. does not come back Porque Ele é homem, empty. não é homem para que He is menta, not a son e of nem man filho do homem para que se to arrependa. repent. E aí agora em cima da arca da aliança, And now on top of the Ark of the em Covenant, cima da arca do concerto, on top of the Ark of the Covenant, tinha o que nós chamamos de propiciatório. we have the mercy seat. O propiciatório era a tampa de ouro It puro was the covering, it was of pure gold que cobria a arca da aliança. that covered the Ark of the Covenant. Aquela tampa, And that lid, ela cobria aonde estava assentada a presença de Deus. covered the mercy seat where the presence of God rested. E era em cima dessa tampa, And on this lid, era em cima desse propiciatório on top of this mercy seat, que era feita a expiação anual. that was the Day of Atonement made Era there. feita o sacrifício anual. Atonement was made there once a year, Uma vez só por ano. once a year annually. Uma vez por ano. Once a year, O sacerdote entrava no templo, the high priest, they would enter the entrava no tabernacle, lugar santo, into the Holy of Holies, entrava no pátio into the place of the e no mercy lugar seat, santíssimo and on the holy place, in the Holy of Holies, para oferecer a Deus to offer to God sacrifício pelo pecado do povo. the sacrifice of sin Uma vez só, once uma vez no ano. a year. Em outras palavras, In other words, durante 365 ou 366 dias do ano, out of 365 days in a year, todo o povo estava em pecado. all of the people were in sin. Todo o povo estava condenado. All of them were condemned. Se Deus descesse no meio do povo, If the Lord came down in the o midst of the povo people, morreria. the people would die. Mas no dia da expiação, But in the Day of Atonement, no dia do Yom Kippur, in the day of Yom Kippur, o sumo sacerdote, the high priest, ele aspergia, ele derramava he sangue sprinkled the blood, the sobre o sacrificial blood, sacrifício diante da tampa e na tampa do propiciatório. on the mercy seat and before the mercy Isso seat. simbolizava
simbolizava que a cobertura do pecado do povo This symbolized that the covering of the people's sin estava sendo impedida, que a justiça da lei de Deus, prevented the justice of the que law of estava dentro God da arca, that was inside the ark trouxesse condenação imediata e morte àquele povo, from bringing immediate por condemnation causa and do death to sangue those que era people derramado em because cima da of the tampa. blood that was poured out over the mercy Em seat. outras palavras, In another word, sem o sangue, without the blood, o trono era um trono de the juízo. throne was a throne of Deus era um Deus justice, que iria julgar of judgment. aquele povo, God was a e não God of apenas julgar, judgment mas to ia those julgar e people, trazer castigo but he would judge e até morte. and bring death Mas to com them. o sangue, But by the blood, com o sangue agora, now with this o blood, trono que era trono de the juízo throne that was a throne of se judgment torna trono de becomes misericórdia. the throne of mercy. Agora imagine comigo, And now imagine this: o sumo sacerdote the high priest entrando no Santo dos Santos, entering the Holy of Holies. passa pelo pátio, He goes through the patch. passa pela primeira divisão, He goes through the first division. atravessa agora o véu do templo, And a now he goes cortina, through the veil of the temple. e entra no Santo dos Santos, And he lugar enters now santíssimo. into the Holy of Holies. Ele entra lá, And he enters e there. quando ele entra, And when he enters, porque ele carrega nas suas mãos because he carries in his o hands incensário, the incense, o incenso criava agora uma névoa sagrada naquele lugar. the incense that created a Imagine sacred comigo. cloud. And Deixa imagine sua with mente me, imaginar. imagine O this: silêncio era absoluto. silence was absolute. Não se ouvia nada, There was no sound, a não ser os sininhos amarrados na cintura do if not sumo just the tiny sacerdote. bells on the garments of Porque the high caso priest. os sinos parassem de fazer barulho, Because if they stopped ringing, indicava que o sumo sacerdote havia morrido. it meant that the high priest died. Então ele se aproxima da And so he arca approaches the ark e mergulha o seu dedo numa and dips his bandeja, numa bacia in a bowl cheia de of sangue, blood e deixa a primeira gota and cair lets the sobre first a drop tampa do of the propiciatório. blood fall of the mercy A seat. tampa era de ouro, And now e aquele ouro puro, this lid was of amarelado, gold and yellow. ele recebe o vermelho vivo It receives now do a sangue vivid do red of sacrifício the que foi blood feito. of sacrifice. 7 gotas, 7 drops, 7 gotas 7 drops são derramadas fall down na tampa do propiciatório. on the lid of the mercy 7 seat. gotas caem agora. 7 drops fall. Uma gota cai, 1 drop 2 falls. caem, 2 then falls. 3 caem, 3 then 4 falls. gotas caem, 4 até 7 gotas until caírem por 7 completo. drops fall Cada completely. uma Each era um drop selo visível. was a seal. Cada gota Each drop era um grito was a silencioso silent cry lá no céu, to heaven. como cada um estava dizendo: Each one was saying, entre o Deus Santo between the holy e o God homem and culpado, the guilty agora man, existe o now sangue stands the que blood intercede that pelo intercedes pecador. for the sinner. Mas essa cena que But vimos this scene do sumo sacerdote entrando no lugar of the high santíssimo priest entering into the Holy of Holies, era apenas um ensaio. it was only just a Diga comigo, rehearsal. era apenas um It was ensaio. only just a rehearsal. Diga pro seu Say vizinho, to your ainda neighbor, bem que era it um was only ensaio. just a rehearsal. How good it is that it was only a Era um rehearsal. ensaio para algo maior Rehearsal for a greater thing que estava por that vir. was to come. Aquele momento ali And on this moment, era a sombra it was a shadow de algo muito maior of something far que greater iria acontecer that was to happen a algumas milhas de distância dali, some miles away no from there, lugar chamado in a Gólgota, place called no Golgotha, lugar chamado in a Calvário. place called the O Calvary. sumo The sacerdote, high priest o entered. eterno Hey, the sumo eternal sacerdote, high priest, ele entra he agora, entered now, não com sangue de bode, not with the blood of não com goats, sangue de vaca, not of the blood of cows, mas ele entra com but he seu now enters with próprio his own sangue. blood. E quando a primeira And gota when the first drop falls, caiu de suas mãos fell from perfuradas, his pierced hands, quando o vermelho, when the red a cor do seu sangue, streamed down from his blood, escorreu pela madeira went áspera through the rough wood da cruz que sustentava o of seu the cross corpo, that sustained his lá body, no templo, there
in the temple. Eu vou repetir que você não I'm gonna entendeu. repeat 'cause you don't Lá no understand. templo, There in the temple, algo sobrenatural something acontece. supernatural happened, Aquele church. véu que That segurava, veil that held up, aquele véu que come on, separava that veil that a separated verdadeira adoração, the true worship, aquele véu que separava that veil that todo o separated povo entrar people that entered para adorar e para to pedir perdão. worship and ask for Agora forgiveness. esse véu é This rasgado veil is now de torn alto a from baixo. head to toe. O que era restrito a What had homem been restricted to man uma vez por ano, once a year agora é chamado was now para called, todo aquele que crê. now open to all those who believe. Quando o véu rasga, When the veil tears, convite é feito, an invite is made. o caminho está aberto, The path is now open. uma voz é A gritada, voice is now está shouted. aberto o caminho. Come, the way is open. Hoje, meu irmão, Now, tonight, hoje, minha irmã, tonight, hoje, pastor, pastor, pastora, pastors, diante do trono da before the graça, throne of grace, nós não entramos we mais are com now medo entering now de scared morrer por die causa do pecado, because of sin. mas nós entramos com But now we ousadia, enter with com boldness, ousadia para adorar, boldness to com praise, ousadia para with viver, boldness to com live, ousadia para experimentar boldness to experience a graça, the a grace, maravilhosa graça the marvelous que foi grace liberada sobre that a sua was vida. given to you. Só quem recebe esta Who have graça, received this levante a grace, voz e adore, lift up your voice, porque eu estou ponto a because I'm at the correr aqui point nesse to lugar. start Há running uma in this graça de place. Deus que foi There's a liberada grace of God that was sobre a given sua to us vida. over your Há uma life. graça de Deus que A foi grace of God that liberada was delivered sobre a over sua you, família, over your family, sobre o seu coração, over your heart, sobre a sua mente. hey, over your mind. Se você adora a Deus If I pela were you, I graça, would praise levante a God. voz, levante as mãos e adore a Lift up Deus. that voice and praise God. Aleluia. Porque o mesmo sangue Because the same blood que caiu sobre o ouro that fell over the gold lá no lid deserto, in the desert, na tampa do propiciatório, and the lid é o mesmo sangue is the same blood que caiu sobre a cruz do Calvário. fell on the cross of the No Calvary. deserto era o símbolo, The desert was a symbol. no deserto era o espelho, It was a mirror. no deserto era a sombra, It was a mas shadow. no Calvário But era on o the Calvary, verdadeiro. it was the Você real pode adorar a thing. Jesus Can you praise pelo verdadeiro sacrifício. For the true sacrifice. E sabe o que é? And you know what it was? Que o verdadeiro sacrifício diz e fala That the real sacrifice said and quando seu does, sangue está sendo when his derramado na blood is being cruz. poured out on a cross. Ele dá um grito. He shouts. Ele grita: He shouts. Tetelestai. Tetelestai. No Calvário essa cena se repete, This scene is repeated on the cross porque Cristo é o sumo sacerdote, because Christ is the high priest, sumo sacerdote eterno. eternal high priest. Ele derrama o seu próprio sangue, He pours out his own blood, não sobre agora uma tampa de ouro, not over merely a lid, mas ele derrama but now sobre a he cruz. pours over his blood on E a é ali na cross. cruz, And it is on this cross, no instante que ele entrega o seu espírito, in the instance that he gives his spirit, algo extraordinário acontece. something extraordinary A happens. quilômetros e a quilômetros dali no templo em Kilometers Jerusalém. and kilometers from there, the temple of É na hora Jerusalem. da oração de Israel, In the time of the prayer of é na Israel, hora da adoração de Israel, in the praise of Israel, onde os sacerdotes se moviam e se preparavam de where um the high lado para o priests outro were preparing para one side to ministrar another to no lugar minister santíssimo. in the holy of holy place. Atrás deles, Before them, atrás deles, behind them, havia um véu de 10 centímetros there was a veil de of espessura 10 centimeters e thick 18 metros de and altura. 18 meters high. Tecido azul, And it was a blue tecido veil, púrpura a woven e that escarlate. is purple and scarlet. 3 cores 3 colors que separava o homem that separated da man presença direta from de the Deus. direct presence of God. As cores desse véu And the colors of this veil
não foram escolhidas à toa, em vão. was not just chosen Não out of foram no escolhidas reason por acaso. or for any reason. Elas carregam um profundo simbolismo They espiritual carry deep symbolism e teológico, and theological refletindo tanto symbolism, a glória de Deus representing the glory of como a obra God de Cristo revelada na cruz do by the glory Calvário of Christ represented on através the do Novo cross Testamento. and through the New Testament. O texto de Êxodo capítulo 26, The verso text in 31, Exodus says descreve que o véu deveria ser feito that the veil was made de linho fino retorcido, of thin azul, cloth that is blue, púrpura e purple, and escarlate. scarlet. O azul, The blue em hebraico, in Hebrew, tehelet, tehelik, representa a presença de Deus. represents God's presence. O azul representa a It santidade represents holiness e a sua transcendência. and His transcendence. Ela aponta, o azul aponta para Cristo It points to Christ como aquele que veio as the one who came do céu, como João disse. from heaven, like John said. A púrpura, Purple em hebraico, in Hebrew argaman, means argaman, simboliza symbolizes realeza, royalty, majestade e soberania. majesty, Aponta sovereignty. para Cristo como o Rei Points dos to Reis, Christ as King of o Kings, soberano dos the soberanos sovereign one e a of sovereign, realeza do Senhor dos and senhores. the Lord of Lords. E a escarlate, In scarlet, em hebraico, in shani, Hebrew, shani, ou tolaat shani. or tolanatani. Para quem não sabe a palavra escarlate, The word scarlet, ela designa uma cor vermelha viva. it is a vivid red É color, vermelho vivo, a vivid red forte, quase carmesim. that shows like O escarlate era gold. tingido com sangue. it is obtained from blood. Esse pano que era de escarlate, This made of scarlet ele era tingido color, com o sangue it was de animal, de inseto chamado kermes, made by an insect called que kermes, quando era esmagado, that when it was crushed, ele liberava um líquido vermelho it intenso. produced an intense dye. Por isso a sua That's forte why this vivid lembrava color o sangue que era derramado reminded Israel of nos blood sacrifícios. and sacrifice. Agora o escarlate, ele tem, Scarlet ela é uma cor ambígua, was ambiguous ou seja, ela tem dois lados. in color, so it had two O sides. primeiro lado era o sangue One side was expiatório, represented by expiatory que blood, representa o sangue inocente derramado, that is the innocent blood shed sinal de purificação e perdão. for forgiveness. Hebreus capítulo 9, verso Hebrews 22. 9:22. E ela simboliza também o And on the pecado other side, profundo. it represents deep sin. Olha como a Bíblia é perfeita. Look at how the Bible is Olha perfect. como a Bíblia é It verdadeira. is true. E a Bíblia não And the falha. Bible does not lack. Isaías capítulo 1, verso 18 Isaiah diz: chapter 1 verse ainda que os 18 vossos says, pecados though your sins are sejam like como a escarlate, scarlet, Shani, they se tornarão shall mais be brancos como a as white neve. as snow. Aqui a escarlata simboliza a mancha do pecado, And scarlet symbolizes now impossível de the ser blemish removida of sin that is impossible to sem be uma removed intervenção without an divina. intervention of the Portanto, a divine mesma one. cor Now, que lembra a culpa e o pecado, the same color that is both guilt ela and também redemption aponta para a redenção points now e a to purificação pelo sangue de Cristo. purification by the blood of Então, a cor Christ. escarlate, And now scarlet, ela simboliza a expiação the color symbolizes redenção atonement, e a purificação feita pelo sangue. redemption, and Ela aponta purification. também para a obra de Cristo It fulfills na the work cruz of do Christ Calvário, on the que cross of the rasgou o Calvary véu. that tore the veil. Mateus capítulo 27, And now Matthew verso chapter 50 diz 27 assim: verse 50 e says, Jesus, and Jesus, clamando outra vez, calling out com once grande more voz, with a great exclamou: voice, he called out, entrego a ti o meu espírito. receive my spirit. Verso 51 vai dizer: Verse e 51, eis que o véu do templo the veil of the se temple rasgou was em now dois, torn into de two, alto a from baixo, head to e a toe, terra tremeu, and the earth e shook, fenderam-se as pedras. and the rocks shook. A cor escarlate, ela era uma lembrança The color scarlet de que só mediante o sangue was a reminder o that sangue only inocente the innocent blood se podia entrar na presença do would Senhor. and could enter into the presence of Então, God. de repente, o que And so acontece? suddenly what happens, Sem mãos humanas, without human hands, o tecido do véu do templo, the veil of the temple, ele começa a se rasgar. it starts to tear.
De cima from head para baixo. to toe. De onde? From where? De cima para baixo. E veja como Deus é perfeito And you see novamente. how God is perfect here. Como Deus é perfeito em tudo que Ele How He's faz. perfect in everything He does. O véu do templo, ele não se rasgou The veil of the temple did not tear de baixo para cima, from top or from bottom to top, mas ele se rasgou de cima but from top para baixo. to bottom. Por que que o véu se rasga de cima? Why from top to bottom? Porque se ele rasgasse Because if it tore de baixo para cima, from bottom to top, significaria um esforço it humano would signify man tentando abrir o caminho até chegar a trying Deus. to reach God. Mas o véu rasga de But it rips cima from para top baixo, to bottom mostrando que foi o próprio because it was Deus God que Himself abriu o that acesso. opened the Foi way. Jesus, It o was Deus, Jesus que abriu o acesso. who opened the E access, agora, and now eu e você me and you temos liberdade have the liberty para entrar na to presença enter do into Senhor. the presence of the Lord. E agora acontece outro episódio. And now another episode occurs. Um som ecoa como trovão dentro do templo. Echoes like thunder into the temple. Os sacerdotes, eles largam tudo, os utensílios. The high priest, they leave everything. Alguns caem de joelhos, Some fall on their knees. outros escondem o seu rosto com medo. Some block their E agora, faces. durante séculos, And in o que centuries, durante séculos ninguém usou a tocar, what happened in centuries agora that se they would abre not diante touch. de todos. What happened Pela before primeira everyone, vez, for the first no time, lugar do Santo dos in the Santos, place of the Holy aonde of todos Holies, agora entram para where adorar now o Senhor, everyone enters into dizendo: the praise the eu Lord. agora posso entrar na Now I can presença de enter Deus, into the presence porque of o God, caminho está because the path is aberto. now O open. lugar da presença não The é way mais of presence is not privilégio de now um homem apenas, privilege to just uma one vez man, por ano, once a mas year. agora é o convite But now it is an feito invite para todos que made se for aproximam all that através do sangue through de the Jesus blood derramado na of cruz do Jesus Calvário. poured on the cross of Calvary. Enquanto esse episódio acontece no And as templo, this episode happens in the no temple, Gólgota, Jesus grita: Jesus yells out, Tetelestai, que Tetelestai, quer dizer está which consumado. means it is finished. O sangue que agora caía The sobre a blood that tampa once fell over the mercy seat deserto in the desert foi derramado de in the forma wilderness definitiva, now fell on the cross tomando o definitely trono de juízo, on the throne of o judgment, trono de morte, into the throne tornando of agora tudo death, isso into em now trono da graça, the throne of em grace, trono da throne misericórdia, of mercy, tomando o trono da condenação, bringing that the no throne trono of da misericórdia de condemnation, Deus. turning it into the E a throne Bíblia of mercy of perfeitamente ela God. escreve And now the Bible em writes Hebreus capítulo 10, in verso Hebrews chapter 19, 10, verse declara que 19, com ousadia, declares now with eu e boldness, você, me and you, eu vou repetir, I'm gonna repeat, eu e você me and you podemos entrar can enter no lugar santíssimo into the holy pelo place véu que foi by the rasgado. blood. O véu era a carne And the de veil that was Jesus ripped que in foi two. rasgada no The veil Calvário, was the e agora o que flesh of era Christ that was impossível, torn on the cross. Deus se torna possível. And now what was impossible turns possible. Sangue derramado na tampa do propiciatório, The blood was poured out on que the mercy aponta seat, para o sangue derramado na cruz do which Calvário, points to the blood that was poured on the cross of the remove Calvary. não só a culpa. It does not remove just Hello? the guilt. Eu vou dizer para você, I'll tell you again. remove não só a culpa, Not just merely remove mas a guilt, acusação constante, but accusation that mas is a acusação consistent. de todos os dias. The accusation of Se each cada day. crente, pastor Silvani, Each se Christian cada crente, presbítero, If each irmão Vanderlei, Christian soubesse do poder do sangue de knew of the Jesus, power of ele the não blood of faltava Jesus, nenhum culto they would sequer. not miss one Ele não service. faltava nenhum culto They de would not Santa miss Ceia. one Ou é service para of fazer viagem, ou é communion, para fazer qualquer not coisa. to do Porque ele anything, gostaria, because he would ele like, faria questão he would de be estar na casa de and make Deus, sure he would para be in the quando house pegar of o God, cálice so when they e grab dizer: the este cup suco and de say uva that this é um suco de uva grape apenas, juice is mas é o símbolo the symbol do sangue do meu of the Senhor, blood of my que Lord, abriu acesso that ao open trono da access misericórdia to the throne de Deus. of mercy Só of quem God. adora Jesus Who por can isso. praise the Lord O for diabo this? não tem poder The devil de te has no power acusar to mais, accuse you anymore. porque Jesus já perdoou o seu because pecado. Jesus has forgiven you. O diabo pode até se The levantar devil can maybe rise up
Alguém está aqui nessa noite. Somebody is here tonight. Não era para estar. And maybe they shouldn't have Porque você been. não tinha força. Because you had no O strength. diabo te acusou de The novo. devil had accused Ele you te again. acusa toda hora. He accuses you Porque ele always. sabe Because he que ele pode te knows that he convencer. can try to convince Mas ele you, pode tentar, but he can try lançando acusação contra você. doing these Mas accusations. quando ele olha e vê But when he que o sees sangue de Jesus that the blood of foi derramado Jesus sobre a was poured sua over vida, you, toda acusação every ela accusation cai por terra. falls to the Porque ground. nenhuma condenação Because there's há only one para aqueles que estão em Cristo There's Jesus. no O nosso condemnation Senhor that is in foi Christ por causa do Jesus. sangue. It was through the Foi por blood. causa do It was sangue. through the Foi blood. por causa do It was sangue. through the Eu vou blood. dizer até você It's through the adorar. blood. Foi por causa do It's sangue through the blood que eu e você that me and you entramos com ousadia enter in na boldness presença de into Deus. the presence of God. Entramos como We enter like filhos sons and daughters e não como and estranhos. not like strangers. Fomos reconciliados. We were reconciled, y'all. Fomos perdoados We were forgiven, y'all, por causa because do sangue de of the Jesus. blood of Jesus. Thank you, Jesus. Muito obrigado, Jesus, Thank you, Jesus, pelo sangue que foi. for the blood that was poured out, Lord. Muito obrigado, Senhor, Thank you, Jesus, porque a arca no deserto, that the ark of the a wilderness, tampa da propiciação do the deserto, mercy seat, era apenas o símbolo was just a symbol do verdadeiro of sacrifício the real que sacrifice iria ser feito. that was to be done and E há mais fulfilled. de 2000 anos, And for more than esse 2,000 sangue years, ainda tem poder. this blood still has power. Esse sangue ainda This tem blood poder. still has Eu vou power. dizer para você, I'm gonna tell esse you, sangue ainda This blood salva, still saves. esse sangue ainda This liberta. blood still delivers. Enquanto eu falo, eu sinto ele And aqui. as I say this, I Não feel him. existe There is poder no no power universo. in the universe. Não existe demônio. There is no demon. Não existe obra de There is macumbaria. no witchcraft. Não existe obra de Hey, feitiçaria. there is no witchcraft. Não existe There is satanismo. no warlock. Não There is existe no pecado Satanist. algum There is no que sin possa te that separar. can separate Porque you. o sangue de Because Jesus, the blood of Jesus, ele é it is poderoso. powerful enough Não é para cobrir, not to cover, mas é para te but lavar. it is to wash you. É para te It is to purificar. purify you. Você está You are purificado. purified. Eu sou I am purificado. Eu purified. sou lavado pelo sangue do I am Cordeiro. washed by the blood of the Eu quero te Lamb. convidar nessa I want noite to invite you para ficar tonight de pé to stand comigo, with me para adorar a to Jesus praise Jesus pelo for sacrifício the na cruz sacrifice do on the Calvário. cross of the E Calvary. enquanto nós And vamos as we adorar, worship the Lord, nós vamos adorar, sabe o quê? Kalamassureshai. Que não há Hey, we're nada, not going to worship. que não há nada We're going to worship melhor do que a presença. that there is nothing better than your presence. Hey. Nós vamos adorar a Jesus, Oh, porque foi por Jesus. causa do sangue. It was through the blood. Só aqueles que foram lavados, Hey, only those that were washed here tonight. só aqueles que foram Who has encontrados, been washed here tonight? só aqueles que foram Who encontrados. has been encountered here tonight? Cada gota no propiciatório anunciava que a culpa estava coberta, Every guilt that was over the mas mercy cada seat, gota no Calvário every drop on the Calvary proclamava que estava proclaimed, tudo consumado. said that it O véu is rasgado finished. The veil that was É o torn grito do céu dizendo: was heaven's cry, venham, saying, o come, acesso está the livre. way is open. Porque hoje não há Because today there mais is no separação. more Hoje separation, não há mais no distância, more distance, não há mais barreira no more barrier entre nós between us e o Senhor. and God. Porque há um sangue Because que there is a fala blood that mais speaks alto. louder. Um sangue que fala mais alto The blood that speaks do que o louder sangue de Abel. than the blood of Abel. Que a graça de Deus nos convida. Because the blood of God E ela invites diz: us entre, and says, porque o trono da enter misericórdia for the throne of mercy está aberto para você. is